Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Nós vamos apresentar nesse vídeo questões comentadas da banca Sebrasp, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, certo? Então você que está de olho nesses dois concursos organizado pela banca Sebrasp, fiquem de olho aqui no nosso canal, porque semanalmente nós vamos comentar questões de língua portuguesa, oferecendo dicas e encaminhando a resolução das questões dessa banca, certo? Então o nosso projeto, a nossa ideia aqui é fazer com que você tenha um conteúdo de língua portuguesa acessível, gratuito e de qualidade, certo? Então é só ficar de olho aqui, se inscreva no nosso canal, porque não só vamos mostrar a parte gramatical, como também o encaminhamento da questão e as dicas que vão levar vocês a marcar a resposta correta no gabarito. Ok? Então nós temos o nosso primeiro vídeo aí e eu gostaria de dedicar esse vídeo ao meu amigo André Liberato, certo? Da turma do Engenho Novo aí no Rio de Janeiro. Eu sei, André, que você está aí focado nesse concurso, ok? E essas dicas aqui vão para você em especial, ok? A gente espera que você tenha um ótimo resultado aí na prova do TJ, certo? Não só o André, mas também todo mundo que estiver ouvindo aí o nosso canal, certo, pessoal? Então vamos começar aí com a nossa dica, nossa primeira questão, perdão, ok? Temos aí o seguinte, ó. Os trechos abaixo constituem parte de um texto adaptado de O Estado de São Paulo, de 16 de março de 2008. Assinale a opção em que há um erro de sintaxe, certo, pessoal? Então, onde aí que nós vamos ter um problema de sintaxe? Olha, se é sintaxe e está falando em erro, nós só podemos estar falando de erro de regência, de concordância ou de colocação, certo? Colocação é quase sempre relativo à colocação dos pronomes oblíquos. Então, a gente olhando a questão aqui, a gente vai ver que não tem pronomes oblíquos, então vamos deixar esse aí de lado. Vamos nos concentrar, então, em olhar se há erros quanto à concordância e quanto à regência, certo? Então, nós temos aí o item A. O último balanço do desempenho dos tribunais superiores mostram a urgente necessidade de medidas processuais destinadas a descongestionar o Poder Judiciário. Ora, nós temos aqui, gente, o seguinte, ó, o verbo mostrar, certo? E se ele está no plural, ele tem que ter um sujeito do plural. Concordam? Quem é que mostra a necessidade urgente de medidas processuais? O último balanço do desempenho dos tribunais superiores. Então, reparem que o núcleo do sujeito aqui, ó, é a palavra balanço, que está no singular. Logo, esse verbo aqui, que concorda com o balanço, deveria estar no singular também, e não está. Ok? Então, a resposta à questão, ó, letra A. Certo, gente? Qual é a nossa dica aqui? Se o erro é de sintaxe, observe regência, concordância ou colocação, certo? Se for com relação à concordância, procure o termo que concorda com o outro. No caso, o verbo tem que concordar com o seu sujeito, ok? O sujeito é singular, o verbo tem que ir ao singular também. Então, resposta da primeira questão, letra A. Na questão 2, nós temos o texto aí, ok? Curtinho, certo? E nós temos aí o seguinte, ó, em relação ao texto acima, na verdade está ao lado, assinale a opção incorreta, que contém um erro aí quanto à norma culta. Na letra A, nós temos a palavra obsoletos, da linha 1, está sendo empregada com o sentido de ultrapassados, ok? Então nós temos aqui, ó, considerado um dos mais obsoletos do país, o Código de Processo Penal, que entrou em vigor há mais de 6 meses, está prestes a ser modernizado. Ora, o sentido aqui deixa claro que a palavra obsoleto está sendo usada no sentido de algo antigo, ok? Algo que já está ultrapassado. Então, letra A, correta. No item B, nós temos o trecho que entrou em vigor há mais de 6 décadas, está entre vírgulas por ser uma oração adjetiva explicativa. Sim, repare que esse que aqui, ó, ele é um pronome relativo.
Se é um pronome relativo, ele encabeça uma oração adjetiva explicativa. Toda vez que eu uso o pronome relativo, eu inicio uma oração adjetiva. E sempre que eu tenho oração adjetiva, eu tenho um pronome relativo. Ok? Então, eu tenho sim uma oração. E se ela está entre vírgulas, só pode ser explicativa. Se ela estivesse sem vírgula, ela seria uma adjetiva restritiva. Ok? Então, correto é o item B. No item C, o segmento, sua origem remonta ao, pode, sem prejuízo para a informação do período, ser substituído por originou-se no, ok? Então, origem, originar aqui, ó, né, um nome, um verbo derivado do nome, ok? Não altera o sentido caso seja trocado, ok? Então, o item C é correto também. No item D, o pronome ele retoma o antecedente crime. Aqui nós temos um caso de referência anafórica, né? Que é muito comum quando se trata de pronomes, principalmente na banca Sebrasp. Fiquem de olho nisso aí também. Eu tenho aqui esse pronome ele, ó. Qual é a referência desse ele aqui? Né? Eu tenho, no Brasil, o Tribunal de Júri foi introduzido na primeira metade do século XIX para julgar diversos tipos de crime. Com o tempo, ele passou a julgar apenas crimes dolosos. Ora, esse ele aqui não pode estar concordando com crime, não pode estar se referindo a crime. Na verdade, quem julga é o tribunal do júri. Então, a referência desse pronome aqui, ó, para crime está errado. Logo, a resposta da questão letra D. Na questão número 3, vamos ter o seguinte, em relação ao texto acima, mais uma vez ao lado, temos assinale a opção incorreta, ok? Contém um erro aí. A expressão o bear terms está entre vírgulas por ser um aposto? Sim, ó, esse termo aqui, ó, explica o que é, né, o quinto maior banco de investimentos norte-americano. Qual é o quinto maior banco de investimentos americanos? O termo que explica, resume, especifica um termo anterior é um aposto. Então, a letra A correta aqui, ó, análise sintática, identificar os termos da oração. No item B, temos a expressão cenários menos otimistas, indica que as perspectivas financeiras são negativas. Isso, o menos aqui, o otimista, ok, dá um sentido negativo, ok? Podem conferir isso lá no texto. O item B, então, correto. No item C, a palavra saúde está sendo empregada em sentido figurado, ó, a desconfiança sobre a saúde do sistema bancário norte-americano. Sim, esse saúde aí é mais no sentido de solidez, né, de eficiência, de bem-estar, né, de situação positiva do sistema bancário. E saúde, a gente se refere normalmente para seres vivos, ok? E não para banco, sistema bancário. Então, sim, está em sentido figurado. No item D, em aumentar o emprego da preposição o emprego da preposição a deve-se à regência da palavra desconfiança. Tenho aqui assim, ó, a desconfiança sobre a saúde do sistema bancário norte-americano tende a aumentar. Quem exigiu essa preposição a aqui? Foi a palavra desconfiança? Não. Ok? Quem tem desconfiança sobre, desconfiança de, ok? Ou a respeito de, ok? Então, o desconfiança não rege a preposição a. Quem rege o a aqui é o verbo tender, ó. Tende a, ok? Então, esse a aqui é regido pelo tender, não por desconfiança. Logo, resposta da questão, letra D. Questão número 4, uma questão importante, gente. Sebrasp gosta muito de cobrar esse tipo de coisa, que é sobre os gêneros textuais, a tipologia textual, ok? Então, aqui, a questão, não mais das vezes, que incide sobre tipologia textual, pede para que o aluno identifique o tipo de texto. E esse tipo de texto pode ser um texto descritivo, um texto argumentativo, um texto informativo, um texto narrativo, um texto instrucional, um texto conversacional e alguns outros. Tá? Então, eu recomendo atenção, tá, nesse tópico, porque ele é muito frequente na banca Sebrasp. Tá? Nesse texto aqui, o que eu verifico? Pouco antes de a invasão do Iraque completar 5 anos, ruiu a segunda mais estrepitosa alegação do governo Bush para justificar a guerra contra um Saddam Hussein debilitado por uma década de sanções internacionais.
Depois de rever mais de 600 mil documentos, um instituto de pesquisas de Washington, trabalhando para o Pentágono, concluiu que não há indícios de conexões entre a ditadura iraquiana e a organização terrorista islâmica Al-Qaeda. A alegação principal de Bush, a dos arsenais de destruição em massa à disposição do ditador, já tinha sido desmentida pelos próprios militares norte-americanos em outubro de 2004. Não nos espanta que, agora, o descarte da ficção fabricada pelo bushismo de um eixo Saddam Bin Laden tenha tido escassa repercussão. De há muito ficou claro que as versões de Washington, primeiro sobre o imperativo da mudança de regime em Bagdá, depois sobre os progressos na construção de um novo Iraque, pacificado e democrático, são uma fraude continuada. O que predomina aqui nesse texto? Gente, eu tenho o quê? Aqui eu reparo que eu tenho fatos sendo colocados, ok, em sequência, ok? Isso aqui joga tranquilamente a resposta para o item A, ok? Descrição de cenários, o texto estaria falando sobre lugares, cenas, apontando características desses lugares e cenas, e não é o caso aqui. Exposição de conceitos é que se estivesse explicando definições sobre algumas palavras, ok? E também não é o caso. Instrução de procedimentos é para o texto instrucional, como a montagem de um equipamento, uma receita de um bolo, por exemplo. E na letra E, diálogos interlocutores, também não há diálogo aqui, porque não estão sendo usados verbos indicativos de diálogo, muito menos sinais de pontuação de diálogo. Então, aqui eu tenho letra A, exposição de fatos. Aqui tem uma pequena pegadinha, tá, do texto, gente, porque na verdade o que eu tenho aqui é uma narração de fatos, tá? Comprovada pela sequência de verbos no pretérito perfeito. Ok? Essa sequência de verbos no pretérito perfeito é o que indica um texto de natureza narrativa, ok? E o texto narrativo é aquele que se concentra em torno dos fatos, ok? Então, letra A na questão de número 4. E na questão de número 5, nós temos o seguinte: assinale a opção em que o trecho destacado confere um traço de subjetividade. Subjetividade, gente, aparece quando a pessoa que narra ou escreve se faz presente no texto. Para isso, tem de ter verbos na primeira pessoa ou pronomes na primeira pessoa. Em qual opção que aparece isso aí? Ó? Somente no item E, ok? Então, eu tenho esse nós aqui, ó, esse pronome pessoal de primeira pessoa que me dá a subjetividade, ok? Então, a resposta da questão 5, letra E. Com isso, a gente encerra aí, gente, um primeiro bloco de 5 questões comentadas para vocês. Tá? A gente espera que, com isso, o seu estudo de língua portuguesa para a banca Sebrasp seja facilitado. Essa banca tem uma característica muito importante, a de associar conteúdos gramaticais à estrutura e ao sentido do texto. Ok? Então, procurem praticar a revisão, a leitura de textos, ok? E procurem sempre saber como a estrutura sintática vai se relacionar com aquilo que o texto está passando. É a grande dica da banca Sebrasp, ok? Com o correr do tempo aqui, nós vamos passar outras dicas para vocês sobre essa banca, ok? A nossa ideia aqui é vê-los aprovados no Tribunal de Justiça do Estado do Rio e para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Caso tenham algumas questões que vocês queiram que a gente comente, manda para cá e teremos um prazer enorme em atender vocês. Ok, gente? Eu espero vocês então no nosso próximo vídeo. Um abração e até lá!